Você pode abrir comigo um texto das Escrituras, Neemias, no capítulo 1, verso 5. É uma oração. E esta oração, ela tem sido a minha nesses dias. Abra comigo Neemias, no capítulo 1, verso 5. Aqui começa a oração de Neemias. E ele diz assim, queridos: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Até aqui, e que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém? Meus queridos irmãos, outro dia eu estava pensando na história da nossa comunidade, Comunidade da Graça. E eu, compartilhando com meu pai, eu disse o seguinte: poxa, a nossa história é uma história bonita, empolgante, maravilhosa. Comunidade da Graça, por muito tempo, influenciou tanta gente. Nós completamos este ano aqui, queridos, 45 anos. 45 anos. E aí eu estava pensando na história, tudo aquilo que aconteceu, eu presenciei tudo isso, desde o início da Comunidade da Graça, e vi tanta coisa boa acontecendo. O Centro do Professorado Paulista, alguém passou por lá? O CPP? Olha lá, algumas pessoas, né? Como foi lindo, né? E de lá, daquele lugar, até hoje, onde eu vou, nas igrejas por onde passo, as pessoas comentam comigo: puxa, olha, lá influenciou demais o meu ministério. Eu me tornei um ministro de música, ou um pastor, ou missionário, enfim. Quanta influência tivemos naquela época, é verdade, né? E eu, assim, louvei a Deus, lembrando da história da Comunidade da Graça. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, sabe, irmãos? Eu falei, ok, no passado a Comunidade da Graça marcou uma geração, fez diferença. Meu pai foi um instrumento de bênção mesmo naquela época, junto com o pastor Ademar de Campos, o Carlos Antunes, era o trio, né? Você conheceu também, né, Hildo Antunes? Conheceu, né? Antunão. Os três. Deus usou de maneira tão poderosa naquela época. Mas eu fiquei pensando, poxa vida, foi muito bom. Mas e hoje? E hoje? O que é que Deus tem para nós hoje? O maná de ontem foi para ontem. E hoje? O que é que Deus tem reservado para nós, Comunidade da Graça e Igreja de Jesus? E aí, eu queria dizer para vocês, meus queridos, que eu creio que todos nós aqui sonhamos com coisas novas. Sim ou não? Todos nós. Queremos algo novo, nós queremos uma vida nova, nós queremos um país novo, nós queremos um momento novo na família, nos relacionamentos, queremos um momento novo no trabalho. E com relação à igreja não é diferente, porque nós também desejamos algo novo. Nós queremos, queridos, um vinho novo, nós queremos um renovo,
Nós queremos uma nova unção. Sim ou não, queridos? Nós queremos um derramar do Espírito Santo de Deus. Nós queremos um avivamento. É isso que nós desejamos. E aí eu fiquei pensando, mas o que é que significa ser uma igreja avivada? O que é que significa ser uma igreja avivada? E para a gente entender um pouquinho sobre isso, acho que é importante a gente ir pela negativa. A gente começar a pensar primeiro o que não é avivamento. E depois a gente entende o que é. Vamos entender, começar pela negativa. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Por exemplo, avivamento não são emoções. Avivamento não são o quê? Não são emoções. Não tem nada a ver com sentimentos, com choro, com arrepios, com sensações. Não é? Inclusive nós somos um povo latino, nós somos muito quentes, nós somos do abraço. Como diz meu pai sempre gosta de falar, eu quero um abraço, um beijo, um cheiro. Não é? E a gente é assim, o povo brasileiro é um povo muito caliente, né? Um povo do abraço, do choro, do arrepio. E assim são os nossos cultos emotivos, nós choramos. E ok, isso faz parte, mas avivamento não são emoções. A gente precisa tomar muito cuidado para não confundir esses sentimentos, essas sensações com o verdadeiro avivamento que Deus quer trazer. Quer ver outra coisa? Avivamento, irmãos, não é um movimento. Avivamento não é o quê? Um movimento. Avivamento não são os grandes eventos. Não são, queridos, os grandes ajuntamentos realizados em nome de Jesus. Não. Às vezes a gente também tem essa ideia que quando a gente reúne uma multidão no estádio de futebol para cantar, então o Brasil está vivendo um grande avivamento. A igreja está vivendo um grande avivamento. Não. Isso não significa, porque avivamento não é um movimento. Olha só, avivamento também não são os milagres. Embora desejamos os milagres de Deus acontecendo, sim ou não? E tem acontecido, mas avivamento não são os milagres. Muitos realizam milagres em nome de Jesus, mas naquele dia, no juízo final, eles vão ouvir, olha, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, avivamento não são as curas. Quer ver outra coisa? Avivamento também não são os templos cheios. Avivamento não são os templos cheios. Há muitas igrejas hoje cheias de gente vazia, de pessoas que vivem longe de Deus. E mais uma outra coisa que eu queria destacar do que não é avivamento. Avivamento não são os dons espirituais. Não, queridos. Só você observar na Bíblia, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja carnal. Então, avivamento não são emoções, avivamento não é movimento, não são os milagres, não são os templos cheios, não são os dons espirituais. Mas o que é então, gente? O que é o avivamento? Sempre que a gente encontra essa expressão, irmão, significa que Deus trouxe alguém da morte para a vida. Significa que Deus acordou a igreja que estava dormindo. Significa que Deus renovou a vida de uma pessoa sem esperança. Irmãos queridos, o verdadeiro avivamento age no interior da gente, no interior do ser humano, no seu caráter, na sua história, na sua vida. O avivamento produz mudança de vida. Você acredita nisso ou não? O avivamento, queridos, é uma visitação de Deus. O avivamento é um derramamento de poder do alto. O avivamento é um mover especial do Espírito Santo, nos levando de volta ao primeiro amor. Isso é avivamento. E quando o avivamento chega, olha, queridos, há um retorno a Deus, porque agora nós, cristãos, temos mais sede de Deus, temos o desejo de obedecer à vontade de Deus, nós temos uma fome pela palavra de Deus e um desejo ardente
de seguir os passos de Jesus. Ah, meus queridos, quando Deus aviva, há um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja, mas é um mover que não contraria a palavra, não tem nada a ver com modismo, daquilo que a gente tem visto por aí. Não contraria a palavra de Deus, pelo contrário, confirma as promessas. As promessas da palavra. Olha, eu tenho certeza que nós queremos muito mais do que uma igreja cheia de gente cantando, aplaudindo. Nós queremos muito mais do que isso. Uma igreja se abraçando, enfim, se reunindo para louvar a Deus. Mas nós queremos, claro, pessoas com o fogo do Espírito Santo ardendo dentro delas. É isso que eu desejo para a minha vida e você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O diabo vai fazer de tudo para que esse avivamento não chegue. Vocês sabem disso. Porque ele sabe que uma igreja avivada impacta uma cidade. O diabo sabe que uma igreja avivada leva as pessoas a um compromisso maior com Cristo. Ele sabe que uma igreja avivada é uma igreja que vai fazer a diferença na sociedade. Agora, interessante o texto aqui, gente, e importante que você mantenha até aberto esse texto que nós lemos lá de Neemias, capítulo 1. No verso 9 tem uma expressão que me chamou a atenção. O que é que Deus quis dizer quando ele declarou: o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome? O lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. O que é que Deus aqui quis dizer? Gente, ele falava de Jerusalém, porque para os judeus, Deus habitava exatamente ali. Era naquele lugar. Mas o que é que estava acontecendo? E você conhece essa história? Naquele momento, a cidade estava destruída, os muros derrubados, as portas queimadas, o pecado ali do povo havia comprometido a imagem de Deus naquele lugar. Esse era o quadro, essa era a situação naquele momento. Mas pensa comigo, se naquela época, naquele tempo, Deus habitava em Jerusalém, onde é que ele habita hoje? E você sabe a resposta. Onde é que ele habita? Em nós. Hoje, irmãos, por causa de Cristo, a morada de Deus não são as cidades, não são os prédios, não são os templos feitos com por mãos humanas, mas ele habita no coração de todo aquele que nele crê. Louvado seja o Senhor. Amém? Paulo disse que agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que acontece? É que muitas vezes nós estamos na mesma condição daquele povo. Por causa dos nossos fracassos e pecados, o nosso testemunho fica fraco, comprometido, a nossa vida espiritual morna, e a presença de Deus na nossa vida e em nossas igrejas está apagada. Fica assim, queridos. E o que fazer diante de um quadro assim? Ah, meus queridos irmãos, é nessa hora que nós precisamos clamar a Deus por um avivamento e dizer: aviva no Senhor, aviva no Senhor. Será que você pode dizer isso nesta manhã? Aviva no Senhor, vamos lá, aviva no Senhor. A gente precisa, sabe por quê, irmãos? Porque tantas vezes nós estamos tão frios, tão apáticos, distantes, não é? Estamos indolentes, frios, parece que os muros da nossa vida espiritual estão em ruínas e nós ficamos tão vulneráveis ao inimigo. E aí sabe o que acontece? As pessoas olham para nós e elas dizem o seguinte: ali Deus já não habita mais, ali Deus não está. E olha, é simples, quando nós olhamos para a realidade de hoje, para o cristianismo de hoje, para aquilo que tem sido pregado nos púlpitos das nossas igrejas, de tantas igrejas, a gente diz a mesma coisa. A gente diz o quê? Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus. Deus não está nesse negócio, Deus não está nisso. Pois é, queridos, olha, quando Neemias ele soube das notícias ali de Jerusalém, ele fez uma oração e ele disse: ó Deus, era ali que o Senhor habitava, restaura a tua presença, Senhor, restaura a sua presença, Senhor. E a nossa oração precisa ser a mesma nesta manhã, queridos, e nesses dias, porque nós precisamos de um avivamento.
Nós precisamos experimentar um vinho novo, uma graça nova de Deus, em nome de Jesus. Mas esse texto mostra para nós, eu queria destacar 3 coisas importantes, 3 pontos importantes, atitudes para um avivamento genuíno. Nós queremos experimentar isso? Então, três pontos vou deixar para o seu coração, de forma muito didática. Primeiro, se a gente quer experimentar este avivamento genuíno, primeiro, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. Nós precisamos o quê, irmãos? Ao senhorio de Deus. É o versículo 5 ali, Neemias, na sua oração, ele não começa pedindo nada. Ele começa a sua oração agradecendo, glorificando a Deus. E ele diz, Senhor Deus dos céus. Olha as expressões. Linda essa oração. Ele diz, Senhor Deus dos céus. Ou seja, ele está aqui declarando que Deus é dono de tudo. Ele é o Deus dos céus, da terra, dos mares. Ele é o Deus de todas as coisas. Toda a natureza é obra das mãos do Senhor. Tudo foi criado por Ele, para o louvor da sua glória. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pelos séculos dos séculos. Amém, gente? E aí ele continua dizendo, Deus grande e temível. Deus grande e... O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que Deus é maior do que todos os outros deuses da Babilônia, dos amorreus, dos outros povos. Meus queridos irmãos, o nosso Deus é grande, Ele é temível. Não há Deus maior, como diz o cântico, né? Não há Deus maior do que o nosso Deus. Ele é grande e temível. E aí ele continua a oração. Olha o que ele diz, outra expressão da oração. Deus fiel que guarda os pactos. Você pode repetir essa expressão? Vamos lá. Deus fiel que guarda os pactos. Deus é fiel, gente. Nosso Deus é fiel, é um Deus de pactos, de aliança, um Deus de promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Creia nisso, e as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, na hora certa, do jeito certo, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus tem sido fiel de geração em geração. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. E ele continua nessa oração dizendo, Deus misericordioso. Ah, gente, é por causa das misericórdias do Senhor que nós estamos aqui. E a gente precisa reconhecer isso. É por causa da misericórdia de Deus. Nós só estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor, que não tem fim, mas elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Gente, como é importante nós entendermos essa declaração, porque hoje em dia existe, parece que, uma arrogância de tanta gente tentando enquadrar Deus e dizer assim, ó, vamos determinar para Deus o que Ele tem para fazer. Eu determino, irmão. Vamos deixar Deus sem graça hoje aqui no culto. Vamos colocar diante dele as promessas, aquilo que Ele prometeu, e Ele vai ter que cumprir agora, do meu jeito, como eu quero. Há uma arrogância de determinar, de exigir de Deus alguma coisa. Isso é uma prepotência maligna. O homem se acha o Senhor e Deus é um mero servo, que está à disposição para fazer os seus gostinhos pessoais. Sabe, queridos irmãos, hoje, nós juntos aqui, batendo na porta dos céus, o que nós vamos pedir é, Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas que o Senhor me alcance pela tua misericórdia, bondade e amor. Essa é a nossa oração. Não para determinar ou exigir alguma coisa de Deus. Pelo contrário, Senhor, que o teu amor me alcance, que a tua graça alcance a minha vida, que a tua misericórdia seja presente na minha vida todos os dias. Amém? As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é o amor e a fidelidade do nosso Deus.
Amém, meus irmãos? Agora, o que é que nós devemos fazer, irmãos, para nós experimentarmos este renovo, este avivamento? Nós precisamos fazer como Neemias, nos submeter ao senhorio de Deus e dizer: Senhor, eu sou o lugar da tua habitação. Gente, quem se submete ao Senhor vive em obediência a Ele. E nós precisamos conhecer mais a Deus, nós precisamos meditar mais na palavra, conhecer mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. Precisamos aplicar essa palavra de forma que ela se torne vida em nós. E esta palavra tem um nome. Sabe qual é o nome desta palavra? Jesus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E agora Ele vive em nós. E nós precisamos viver essa palavra. Que o Senhor nos ajude e nos capacite, queridos. Agora, onde, quando e como o avivamento vai ocorrer, isso é um assunto de Deus. Isso é com Ele. Mas cabe a cada um de nós preparar o coração para o derramamento do Espírito Santo. Certa vez, Oséias declarou, Oséias capítulo 10, verso 12: arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Você pode repetir esse texto comigo? Vamos lá. Arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Quer dizer, gente, essa é a nossa parte. Nós temos que preparar o terreno para a chuva, porque a chuva virá. A chuva virá. Isaías 11:9. Toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A nossa vida será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, queridos, se nós queremos um avivamento, nós precisamos reconhecer a grandeza do Senhor e nos submeter a Ele. Ou seja, precisamos honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo de todo o coração, fazer a vontade do Senhor e entregar a nossa vida totalmente. Aqui está um grande desafio para nós. Mas há um segundo desafio, uma segunda atitude que nós devemos ter. Nós que esperamos por um avivamento genuíno, por um renovo da parte de Deus. Segundo, simples, busquemos ao Senhor. Qual é o segundo desafio, irmãos? É buscar ao Senhor. Veja, o texto aqui, depois de reconhecer a soberania de Deus, nesta oração, Neemias intercedeu agora pela restauração de Israel. Neemias lamentou, diz o texto, ele chorou, mas depois ele orou e jejuou. É interessante, observe o seguinte, que diante da crise, ele não ficou ali prostrado, chorando, lamentando, murmurando, como disse certa vez o salmista, né? Pessoas assim são como os cativos na Babilônia, que penduraram as suas harpas nos salgueiros. Ah, meus queridos irmãos, tanta gente assim dentro da igreja, hein? Tanto pastor, líder, pessoas em nossas igrejas que estão sentadas com as harpas penduradas nos salgueiros. Essa é uma realidade, queridos. Pessoas que só choram, só questionam, só lamentam. E eu vou dizer para vocês, queridos, que Deus não diz para você não chorar, não é essa a questão. Deus não diz para você não entrar em crise, para você não questionar, não é isso. Mas o que Ele não quer é que você fique aí, com a vida paralisada, sem avançar, pensando que tudo chegou ao fim. Ah, meus queridos irmãos, saiba que há um caminho melhor, há um caminho mais excelente. Deus tem para nós um caminho mais excelente diante das dificuldades, das pressões. Quantos aqui vivem dificuldades e pressões aqui no dia a dia? Gente, todos nós no ministério, quando você estiver abatido, triste, cansado, desanimado, faça como Neemias. O que ele fez? Olhou para o alto, ele olhou para Deus, porque é dele que vem o nosso socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. É dele, gente. Foi o que ele fez, ele olhou para Deus, ele começou a orar e ele jejuou, buscou ao Senhor, ele começou a clamar pelo avivamento do seu povo. Ah, queridos irmãos, diante daquilo que nós temos visto em nossas igrejas, no momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós não podemos ficar parados, murmurando, lamentando. Nós precisamos nos levantar. Você precisa se levantar, olhar para o alto, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Ore, mas ore com confiança,
Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, gente, onde há um clamor verdadeiro ao Senhor, aí existe vitória. Gente, onde há clamor verdadeiro ao Senhor, aí há avivamento, há renovo, há restauração e uma vida em chamas para Deus. Que é o que nós desejamos. Porque, gente, se nós fracassarmos na oração, nós perderemos todas as batalhas. Olha que desafio para todos nós, queridos. Todos os avivamentos, todos, sem exceção, todos os avivamentos na história da igreja foram frutos de oração. Frutos do quê, gente? Gente, o avivamento começa aí. Quando nós buscamos a Deus com um coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Começa com este coração quebrantado, arrependidos dos nossos pecados e confiantes na graça transformadora de Deus em nossa vida. Ah, meus irmãos, mas o diabo ele deseja que você fique sentado com as tuas harpas penduradas nos salgueiros, lamentando, chorando, desanimado, se vitimizando. Esse é o problema, mas é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo, meus queridos, de nós clamarmos a Deus com intensidade, com a intensidade mais profunda, gente, da nossa alma. É tempo de nós clamarmos pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, comunidades. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Oh, meus queridos irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscarmos a Deus. Que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. E Deus vai se manifestar entre nós. Você crê nisso? Mas há um terceiro desafio que eu vou deixar para o seu coração. O primeiro, nós devemos nos submeter ao senhorio de Deus. O segundo, nós devemos buscar a Deus. E terceiro, e muito importante, nós devemos abandonar o pecado. Devemos o quê, irmãos? Você vê no versículo 6 e 7, Neemias agora está confessando o seu pecado e o pecado do seu povo. Né? Gente, olha, precisa ser corajoso para fazer isso. Neemias foi um homem admirável, corajoso, e nós precisamos ter coragem de fazer um autoexame, porque foi o que Neemias fez. Ele olhou para ele mesmo, para a sua realidade, para a sua nação. Sabe, meus queridos irmãos, nós temos pecado contra Deus e isso tem nos afastado tantas vezes do Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados. É tempo de fazermos isso, com um coração humilde, quebrantado. E o que é pecado? Vocês sabem. Pecado é essencialmente tudo aquilo que fazemos que nos afasta de Deus. Pecado é a vontade de fazer aquilo que Deus não quer. E aí isso é desobediência. Pecado é a vontade, o desejo de amar aquilo que Ele não ama. E aí é a idolatria. Irmãos, o que é pecado? O pecado é uma revolta contra Deus. Pecado é querer ser independente. Eu não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Eu me garanto. Isso é pecado, gente. Caminhar assim, ser independente. Gente, pecado é substituir uma vida para Deus por uma vida para si mesmo. A queda de uma pessoa começa aí, gente. Começa no pecado. Por vezes nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e nós não fazemos como Neemias fez. Porque Neemias olhou para si mesmo e ele disse: Senhor, eu e a minha casa temos pecado contra ti. Eu e a minha casa temos pecado contra ti. Gente, como igreja, nós temos pecado contra o Senhor. Muitas vezes temos sido infiéis, temos sido arrogantes, prepotentes, egoístas. Nós nos tornamos maledicentes tantas vezes, julgamos as pessoas. Não é verdade? Nós somos intolerantes, nós somos grosseiros. Ah, gente, nós somos desobedientes à palavra de Deus. Que o Senhor nos perdoe por isso. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus e clamarmos por misericórdia. E então nós seremos restaurados e experimentaremos um renovo da parte de Deus. E aí, gente, a base começa aqui. Porque a Bíblia diz
A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, diz o texto, para não poder ouvir. Isaías 59, 2. Mas é interessante porque na continuação do texto diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode resolver o problema do pecado por si mesmo, só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso, queridos. E para o pecado só existe um remédio, que é o perdão e a nova vida que Cristo nos concedeu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Aí está o segredo, queridos. Cristo nos purifica, irmãos, das obras mortas do passado e nos liberta de uma consciência culpada. Aleluia! E o perdão nos é dado mediante a nossa confissão e arrependimento. Porque, como diz o texto de Provérbios, lá no capítulo 28, verso 13, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas diz o texto, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. A palavra de Deus diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou de todas as nossas injustiças, irmãos. Eu quero caminhar para um final aqui com vocês, para a gente ter um tempo aqui de oração, de clamor, e eu creio que Deus vai se manifestar de maneira poderosa, como Ele sempre faz. Mas entenda que muitas vezes, na história da igreja, quando a igreja se quebrantou, quando a igreja se humilhou, quando a igreja preparou o caminho do Senhor, quando a igreja buscou a Deus de todo o coração, em oração, em jejum, queridos, avivamentos aconteceram. Foi assim em vários momentos na história. Foi assim na Inglaterra, por exemplo, no século XVIII, tirando aquela igreja das cinzas e fazendo desta igreja uma igreja viva e operosa. Foi o que aconteceu, foi assim que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Surgiu ali um avivamento, e diz a história que 2 milhões de pessoas foram salvas naquele tempo. Foi isso que aconteceu no país de Gales em 1904, com Evan Roberts. Gente, que em 6 meses as igrejas foram despertadas, e diz a história que 100 mil pessoas se converteram. E tantos outros momentos. Foi assim que aconteceu na Coreia em 1907, e até hoje essa igreja tem a sua relevância. Gente querida, tudo isso por causa de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. E olha, eu quero dizer para vocês que Deus pode fazer o mesmo hoje, aqui, agora, em nossa vida, em nossas igrejas, em nossa nação, que é o que nós desejamos. O avivamento é obra de Deus. Deixa com Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. Mas, meus queridos irmãos, a preparação para esta graça é com a gente. É obra nossa. Nós temos que preparar o nosso coração. Temos que preparar o nosso coração. O profeta Oséias, volto a repetir, Oséias 10:12, arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Vamos repetir juntos? Arai o campo, porque é tempo de buscar ao Senhor. Essa é a nossa parte. Aqui nós temos que preparar, como eu disse, o terreno para a chuva, porque a chuva virá, queridos, e nos alcançará. Você crê nisso? Então, queridos, se a gente quiser experimentar o verdadeiro avivamento, tem 3 atitudes que a gente pode começar. Primeiro, nos submeter ao Senhor, a Deus. O que mais? O senhorio de Deus. Segundo, buscar ao Senhor. E terceiro, abandonar o pecado. Que o Senhor nos ajude, e que a gente possa experimentar um poderoso avivamento, como aconteceu no meio do povo de Israel. Em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Vamos ficar em pé.
Quero convidar você neste momento, nós vamos orar em cima desta palavra. É o desafio, começamos nesse dia e dizer: Senhor, nós queremos experimentar um renovo da Tua parte. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós. Levante a sua voz nesse momento, levante a sua voz, vá orando, você e Deus, e diga: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida. Oh Senhor, ainda não, só... Tá. Vamos orar, irmãos, ore ao Senhor, levante a sua voz, nesta manhã, vamos dedicar aqui alguns minutos em oração e dizer: Senhor, eu quero experimentar, faça isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, se manifeste entre nós nesse dia. Opera um milagre, Senhor, na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Livra-nos, Senhor, do comodismo. Nós não queremos, Pai, viver assim, porque sabemos que o comodismo sempre gera pecado, nos leva ao pecado. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. O Senhor pode fazer novas todas as coisas, e é isso que o Senhor quer fazer em nós e também através da nossa vida, Senhor. Faça algo novo, Pai, nesta manhã. Desperta algo novo, Pai amado. Tira-nos, Senhor, de uma postura cômoda. Livra-nos do comodismo, Senhor. Livra-nos de acharmos que está tudo bem, que a vida cristã é assim mesmo, que devemos continuar desse jeito mesmo. Livra-nos de pensarmos assim, Senhor. Mas ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Oh, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh. Glória a Deus. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enxergar. Você pode cantar comigo? Sei que a tua fidelidade. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enxergar. Levante as mãos e cante bem forte. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar.
olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Teus olhos verão que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor. Tudo tu sabes, tudo tu sabes de mim. Quando sonhas, eis que tudo podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, diga, sei,
Todo-Poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Vamos cantar mais uma vez, tu és o Senhor. Levante as mãos. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis. Tem uma boa notícia para você. Olha só o que diz o texto mais para frente de Neemias, agora no capítulo 9, verso 25. Olha o que aconteceu, olha o resultado. Diz assim: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e olha só o que diz agora: e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Amém. E possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. E possuíram casas cheias de toda sorte. Bom não? Coisa boa não? Mas olha só, diz o texto: cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram. Quem gosta de comer? Comeram, se fartaram, se infartaram, não, se fartaram, mas depois, olha só, e engordaram. Está aqui no texto, gente. Olha só, casa cheia de coisa boa, gente. Imagina só, você imagina o que tinha? Tinha picanha. Coisa, quem gosta de picanha aqui? Não é coisa boa demais, gente? Então você imagina, picanha, aquele arrozinho, feijãozinho brasileiro, coisa boa. Olha só. E aí então comeram, se fartaram e engordaram e viveram em delícias. E diz no final do verso: pela tua grande bondade.
Pela bondade de Deus. Gente, não é mérito humano, não é mérito nosso, mas é bondade de Deus. Portanto, queridos, olha, eu quero declarar que você vai possuir casa cheia de toda sorte de coisa boa. Assim virá, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Se você quer levantar um aplauso, dá glória a Deus. Assim vai acontecer na igreja que você frequenta. A sua igreja vai possuir coisas boas, toda sorte de coisa boa. Este seu irmão vai ser assim na vida dele, na casa dele. Sabe o que a gente vai fazer agora, antes da gente cantar e celebrar aqui? Nós vamos dar as mãos uns aos outros, vamos dar as mãos agora e vamos orar. E você vai declarar, vai profetizar na vida do teu irmão e dizer assim: Senhor, eu declaro que a casa do meu irmão vai ser cheia, toda sorte de coisas boas, mais unção na vida dele, mais graça na vida dele, mais renovo. Olhe, vamos fazer isso, gente? Levante a sua voz e comece a orar por ele, que ele tenha mais saúde, mais vigor, mais unção. Oh, que o ministério dele seja abençoado, um ministério frutífero, que ele seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar. Ore, declare bênção, profetize bênção. Sua casa será cheia de toda sorte de coisas boas. Que esta palavra se cumpra, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que haja mais graça, mais unção. Oh Pai, derrama teu amor, em nome de Jesus, teu cuidado, tua proteção. Que haja salvação nos lares, conquistas abundantes, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que haja um renovo em cada lar, cada família, que haja restauração, que haja conversão, porque a nossa casa será cheia de toda sorte de coisas boas. Haverá abundância no nosso lar, na nossa casa, em nossa comunidade de fé. Assim vai ser na tua igreja, Senhor. Haverá um avivamento. O Senhor vai derramar algo novo. O Senhor fará tudo novo. Nós cremos nisso. Tomamos posse da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque podemos confiar em ti, podemos descansar no teu amor e saber que os planos que o Senhor tem a nosso respeito são planos bons, de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus de paz, como cantamos, e nós queremos viver a nossa vida em ti todos os dias da nossa vida. Que assim seja, para o louvor da tua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, gente? Você pode dar um abraço aí, no mínimo 1000 pessoas, e dizer: olha, a sua vida será cheia de toda sorte de coisas boas. Solta aqui, meu amigo Jairão. Vem comigo.
chicotinho. Vocês estão com fome já, gente? Foi falar de toda sorte de coisas boas, que engordaram, não sei o que, não é, gente? Você canta mais não? Ó, então tem uma música, me ajuda aqui, viu, mano? Estou aqui. Você não sai daqui, não. Ó, tem uma música que diz assim, ó. Os cegos virão por ti, os surdos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr. Meio baixo aqui, tá? Livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Aleluia! Os cegos verão por ti, os surdos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Agora assim, ó, livre pra correr. Ó, pera um pouquinho só, segura aí, vamos ajeitar aqui pra gente não trombar. Livre pra correr é desse meu lado aqui esquerdo, tá o seu direito. Isso, e a gente volta, pode ser? Vamos lá? Ó, a gente tá tocando num andamento mais tranquilo, pra gente poder esquentar um pouco mais, daqui a pouco a gente canta ela no andamento original, tá bom? Livre pra tudo certo aí? Deu para escutar ou não? Vamos cantar para valer agora ou não? Aleluia. Bora lá? Então, em andamento.